Olá pessoal, hoje vamos aprender como fazer um modelo de regressão linear simples utilizando o Excel. Então, o modelo de regressão nada mais é do que um modelo matemático, né, que tenta explicar a relação entre duas variáveis. O modelo é dito simples porque utilizaremos apenas uma variável para explicar a outra. Caso fosse usado mais de duas variáveis para explicar a outra, estaremos falando do modelo de regressão linear múltipla. Então, vamos analisar essa relação. No caso aqui, temos a temperatura, graus Celsius, e a receita de vendas de sorvete. Vou selecionar aqui. Vou plotar um gráfico de dispersão. Ora, já podemos ver que quanto maior a temperatura, maior a venda de sorvete. Tá? Então, eu tenho a temperatura no eixo X e no eixo Y eu tenho a receita de sorvete em reais. Então, o gráfico que o modelo de regressão vai gerar para a gente é uma explicação de qual deve ser a receita dada a temperatura. Tá? Então, essa é a relação que ele vai buscar para nós. E, na verdade, ele vai fazer isso aqui. O modelo ele ajusta uma reta de regressão, tá? Aquela reta de regressão que vocês aprenderam no ensino médio, fazer aquela reta. E ela representa o quê? A média da receita dada a temperatura. Então, uma média condicional. Condicionada aqui, a temperatura. Por exemplo, se você pegasse todas essas temperaturas, entender como que funciona a regressão, né? Se eu fosse tirar a média, uma média de preço para vocês entenderem qual que é o objetivo da regressão. Então, se eu fosse fazer a média de vendas diária de sorvete, daria uma média de R$ 2.105, mas pelo gráfico sabemos que não é uma média verdadeira, não é uma média confiável, porque conforme a temperatura aumenta, também tem aumento de receita. Então, o que eu quero saber? Qual a média da receita dado a temperatura? Então, qual que é a média quando tem 20 graus, quanto que é a média quando a temperatura é 30 graus, e assim por diante. Isso o modelo de regressão vai fornecer para nós essa informação. Vamos voltar aqui. Então, matematicamente é isso aqui. Ó. O y, o nosso eixo y, que é representado pela receita, ele vai ser explicado pelo beta1. Quem que é o beta1? O beta1 é o coeficiente fixo, o coeficiente linear. Mais o beta2 que multiplica com o x2. O beta2 é o coeficiente angular, vai dar a inclinação da reta, e o x2 é a nossa variável explicativa, no caso, a temperatura. Então, aqui eu tenho o beta1, essa intercepto, que é de onde começa a reta, e o beta2 ele vai fornecer essa inclinação da reta. Vamos supor que justamente essa reta. Então, essa inclinação, tá? Quanto maior essa inclinação, mais inclinada é a reta, e isso significa que maior é a resposta da receita a uma mudança da temperatura. Então, é isso que vamos obter com o nosso arquivo, opções, suplementos. Aí tem esse botão aqui, ir. Você habilita aqui as ferramentas do OK. E vai aparecer para você na aba Dados, vai aparecer aqui Análise de Dados. Já podemos iniciar o nosso modelo de regressão. Então, clicando aqui em Análise de Dados, vai abrir essa janela. E você vai reparar que tem o item Regressão. É só dar OK. Deixa eu só apagar aqui para fazer desde o início. Então, vamos informar ao Excel quais são as variáveis, qual é qual. Ele vai pedir um intervalo de y de entrada. Y convencionou-se que se é chamada variável explicada, que vai ser aquela que quer a resposta. No caso, estou procurando saber qual é a receita de venda. O intervalo de x de entrada é a variável que vai explicar a variável y. Então, aqui temos a temperatura. Então, eu vou explicar a receita dada a temperatura do dia. Como eu selecionei o rótulos, ele é só habilitar aqui no Excel também. Nível de confiança, ele pergunta se a constante é zero, ou seja, se o beta1 é zero. Não, o beta1 vai ser positivo ou negativo, conforme for o caso, mas vai estar lá presente. O intervalo de saída, onde que vai sair os resultados, eu vou pôr aqui, em F7. Ele pede também aqui o resíduos, a gente não precisa plotar ele, só pedir para plotar o ajuste de linha, tá? Que é aquela reta ajustada. Então, tudo certo, é só clicar em OK. Pronto, os resultados estão todos aqui na tela.
Ele traz algumas estatísticas da regressão. Isso aqui em outra aula eu vou explicar para vocês o que é. Por hora, o importante são esses dois valores. A interseção, né, que é o nosso beta 1, e a temperatura, o coeficiente da temperatura, que é o nosso beta 2. Então, essa regressão aqui, ó, esse modelo vai ser o beta 1, esse valor, e o beta 2, está aqui. Então, vai ficar, para eu explicar a receita de venda, vai ser o beta 1 mais o beta 2, que vai multiplicar a temperatura escolhida. Vamos supor aqui que eu queira 20 graus. A temperatura vai ser igual a esse, mais esse, vezes isso aqui. Então, a temperatura daria 20, considerando uma temperatura de 20 graus, a minha receita prevista é de R$ 1.478, tá? Então, essa é a função da nossa regressão. Então, em média, sendo a temperatura 20 graus, me retorna esse valor aqui de receita. Esse coeficiente de 119 significa o quê? É a resposta da receita frente à mudança de temperatura. O valor de 119 é o seguinte: a cada um grau, que é a minha unidade de temperatura, essa aqui é o impacto na receita, tá? Então, vamos supor que eu tenha 21 graus previsto de temperatura. A minha receita vai aumentando nesse montante. Se for para 22. Então, vocês vejam que é muito mais eficiente do que você tirar uma média. Esse aqui, o gráfico do topo, essa aqui é uma reta ajustada. Vou aumentar o gráfico. Ó, em azul tem os dados reais, os dados coletados. Em vermelho aqui são a reta ajustada, então são os valores previstos. O modelo de regressão ele é construído da seguinte forma: existem vários métodos, né? E eles tentam minimizar essa distância aqui entre o valor real e o valor previsto, tá? O valor previsto, lembrando que é uma média dado a temperatura, ou seja, uma média condicional. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.